Mas vamos para a palavra, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na vida de cada um de nós. E nós vamos falar a respeito de generosidade. E o tema da nossa ministração será a cultura da generosidade. Eu quero que você repita comigo: a cultura da generosidade. Aleluia, glória a Deus. E por que nós vamos falar sobre isso, irmãos? Sabe, eu e o Alencar, a gente gosta muito de Fórmula 1. A gente ama a Fórmula 1. E não sei se você sabe, mas na Fórmula 1, lá as equipes têm 10 equipes, 20 carros, e lá existe todo um batalhão de gente que trabalha em cada carro. E mecânicos, engenheiros, pessoas com computador, com tecnologia. E sabe, quando antecede a corrida, eles se reúnem no carro, nos computadores, e eles fazem pequenos ajustes nos carros, para que esses carros ganhem segundos, centésimos de segundos. Por quê? Porque se eles conseguirem modificar, ajustar alguma peça no carro, que dê essa velocidade a mais, esse tempinho a mais, isso significa o quê? Que o carro no dia da classificação vai se classificar numa posição melhor. Se classificando numa posição melhor, ele tem chance de terminar a corrida posições à frente. Terminando posições à frente, eles podem ganhar pontos no campeonato. Ganhando pontos no campeonato, essa equipe pode ser campeã. E por que eu estou falando isso? Irmãos, na nossa vida não é diferente. Nós precisamos estar dia a dia fazendo ajustes, pequenos ajustes nas nossas vidas. Por quê? Porque esses pequenos ajustes vão nos colocar na direção certa, na rota certa, no caminho certo. Para quê? Para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E nessa noite, meu irmão, será uma noite onde Deus vai nos ajustar. Fala assim: Deus, me ajusta. Eu quero correr com velocidade. Aleluia! Irmãos, e por que a gente está falando disso? Sabe, nós hoje estamos inseridos em uma cultura que é egoísta. Nós estamos inseridos no mundo. Nós não somos egoístas, a igreja não é egoísta, mas nós hoje passamos mais tempo onde? No nosso trabalho, fazendo coisas no dia a dia, com pessoas que talvez não tenham a mesma fé que nós, e nós estamos inseridos em um ambiente egoísta, em uma cultura egoísta, que diz o quê? Cuide de você, olhe para você, cuide apenas dos seus interesses, se importe apenas com você, não ligue para os outros, não ligue para o que os outros vão falar de você. Ei, esqueça os outros, foque em você, em se melhorar. Nós precisamos fazer isso, sim, mas irmãos, Deus não nos chamou para uma vida centralizada em nós e nas nossas necessidades, amém? Sabe, isso é tão sério, porque uma pesquisa feita em 2021 apontou que os brasileiros ficaram mais individualistas na pandemia. A valorização da própria segurança, busca por poder econômico e social, desejo de aproveitar mais os prazeres da vida, estão entre as prioridades dos brasileiros. Irmãos, isso é tão sério, por quê? Porque a gente precisa estar atento. Ei, isso é lá fora, aqui não. Fala assim: aqui não, é isso aí, irmãos. Sabe, é tão engraçado isso, porque eu sei que você lembra, na pandemia, na primeira semana, quando você foi no mercado, e aquele alvoroço, todo mundo comprando, fazendo compras, porque não sei o que vai acontecer, não sei o que vai dar. E eu lembro que a gente estava lá no Peru, e meu irmão ligou e falou: nossa, está uma loucura que as pessoas estão no mercado, todo mundo. Aí ele falou assim: cara, eu não sei porquê, mas todo mundo está comprando papel higiênico. O papel higiênico acabou, você vai no mercado, não tem mais gôndola, não tem papel higiênico. Irmãos, isso não foi só aqui em Bauru, tá? Eu fui pesquisar no Google. No mundo inteiro, né? Europa, Estados Unidos, as pessoas acabaram com o papel higiênico. E talvez possa ser engraçado. Por quê as pessoas acabaram com o papel higiênico? Porque elas só pensavam nelas mesmas, nas necessidades delas. Talvez você esteja rindo, mas você foi um deles que comprou rolos e rolos de papel higiênico, sabe? E está tudo bem, irmãos, não estou aqui para te acusar, ninguém sabia o que ia acontecer mesmo. Mas isso apenas mostrou aquilo que estava dentro dos corações das pessoas. E
Eu lembro que a gente estava numa reunião de amigos e o irmão, inclusive ele está para aquele lado, então eu vou olhar para cá, ele falou assim, a gente conversando, confessando algumas coisas do nosso coração, e ele disse assim, não, eu sou muito egoísta, a minha esposa sofre porque eu sou egoísta, eu sou egoísta. Eu falei, o quê? Você é egoísta? Meu Deus, irmãos, o irmão é um anjo, eu não podia acreditar que ele estava falando isso. Por quê? Porque aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. E, irmãos, eu gosto muito de doce. E eu comprei uma pasta de amendoim, 0 açúcar, para enganar ali meu cérebro e pensar. E eu comecei a comprar várias, de doce de leite, de não sei o que, sabores maravilhosos, e a minha esposa não gostava. Mas um dia eu comprei uma de brownie. E eu comia, eu sempre oferecia, e ela falava, quer amor? Não gosto dessas coisas doces. Mas o dia que eu comprei a pasta de amendoim de brownie, eu falei, quer amor? Sabe aquele quer, mas só por educação? Ah, tomara que não queira, né? Mas ela quis e experimentou. Irmãos, na hora que ela experimentou, ela falou, gostei. Eu falei, não, lascou. Vou ter que dividir minha pasta de amendoim com a minha esposa. E eu tinha feito o cálculo, aquela pasta duraria exatamente 1 mês. E ela comeu uma colherada. Segundo dia, almoçamos, acabou o almoço, ela, cadê sua pasta de amendoim? Eu falei, ai não, de novo, lascou. Peguei a pasta de amendoim. No terceiro dia, ela almoçou e foi deitar no quarto. O que eu fiz? Fui lá, escondido, quietinho. Peguei uma colher, abri minha pasta de amendoim, mordi, comi. De repente, ela, amor, eu engoli seco, rápido. O que foi? Vem aqui dormir comigo, vamos lá. Eu falei, tá bom, tô indo. E passei a pasta de amendoim. Falei, ufa, hoje passou batido. Ela não comeu minha pasta de amendoim. Deitei com ela do lado, tiramos uma sonequinha depois do almoço. Mas sabe, irmãos, quando eu deitei, que eu fechei os olhos, eu pensei, rapaz, que egoísta que eu sou. Não quero dividir uma colher de uma pasta de amendoim com a minha esposa. Irmãos, sabe o que eu acabei de falar aqui? A mulher mais maravilhosa do mundo, a mãe do meu filho, carregou meu filho por 9 meses, sofreu um monte de coisas que as grávidas passam. E eu pensei, pai, me perdoa por ser tão egoísta, Senhor. E sabe, talvez você esteja pensando, e até rindo de mim, falando que absurdo, não é egoísta com uma pasta de amendoim. Mas todos nós, irmãos, temos algumas áreas, temos alguma área em nossa vida onde nós somos egoístas. E precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque não foi para isso que Deus me chamou. E sabe, irmãos, com essa situação da pasta de amendoim, eu fui lá e resolvi, sabe o que eu fiz? Nunca mais comprei pasta de amendoim de brownie. Brincadeira, irmão. Nunca mais comprei pasta nenhuma. Falei, agora eu não como mais. Mas por quê? Sabe o que é generosidade? Generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Sabe? Isso é o significado de generosidade. Qual é o oposto de generosidade? O egoísmo, o amor exagerado aos próprios interesses, a desprezo dos da outra pessoa. Há uma atitude ética e social que parte do princípio que todo pensamento e ação é a defesa dos próprios interesses. Irmãos, isso é sério demais. Isso é muito sério. Nós precisamos, dia a dia, nos ajustar. E eu quero que você vá comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Se puder, por favor, colocar na NVI. Se você tiver NVI no seu celular, pode colocar, por gentileza. Se não, você acompanha aqui no telão, por favor. Isso aí, obrigado, irmãos. Vamos lá. Quem achou, fala amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, fala assim, ó. Mas antes, olha aqui para mim, só vou te explicar o contexto rapidinho. Qual é o contexto de 2 Coríntios? Irmãos, todos nós aqui conhecemos os versículos mais lidos na oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Mas antes de Paulo falar sobre isso, começa aqui. Por quê? Porque o contexto é, os irmãos necessitados e pobres em Jerusalém estavam passando necessidade. A igreja em Jerusalém estava passando necessidade. E Paulo disse às demais igrejas gentias, as igrejas da Macedônia, igrejas, vamos ajudar,
os irmãos de Jerusalém, vamos levantar uma oferta para a gente poder suprir as necessidades deles. E aí, começa aqui em 2 Coríntios, capítulo 8. E aí, Paulo está falando assim, ó, irmãos de Coríntios, olha o padrão, o nível de oferta que vocês devem oferecer. E aí começa aqui, ó. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, repete comigo, severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Repete comigo, transbordaram em rica generosidade. Sabe, irmãos, aqui a gente já vai dar um pause aqui para entender esse versículo. Olha que contraditório que Paulo está falando aqui. Severa tribulação, grande alegria, extrema pobreza, transbordou em rica generosidade. E aqui a gente já começa aprendendo o quê? Irmãos, não importa o nível financeiro que a gente esteja, não importa o que a gente esteja vivendo, sempre, repete comigo, sempre será possível transbordar em rica generosidade. Sabe, como é possível que alguém passando por uma severa tribulação, por extrema pobreza, consiga transbordar em rica generosidade, irmãos? É só através do quê? Que o pastor Daniel acabou de falar. Através da fé, entendendo o que nós somos em Deus, entendendo aquilo que Deus confiou a nós. Agora eu quero que você vai para o versículo 3, irmãos. Fala o seguinte: pois dou testemunhos de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Versículo 4, eles nos suplicaram, repete comigo, nos suplicaram, insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos. Sabe, irmãos, é tão maravilhoso isso, porque Deus está nos mostrando que a generosidade, ela não é medida pelo quanto de dinheiro que nós damos, pelo quanto nós ofertamos. Não, a generosidade é medida pela disposição do seu coração, o quanto aquilo vai te custar. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 21, versículo 1, a Bíblia vai nos mostrar a história da viúva pobre. Irmãos, lá ele está falando assim, você não precisa abrir. Jesus, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Sabe, irmãos, isso precisa estar firme no nosso coração, porque talvez você diga, mas você não sabe da minha situação, você não sabe da minha dívida, você não sabe do meu nome no SPC, você não sabe como foi o meu mês, você não sabe o que está acontecendo comigo, você não sabe as contas que eu tenho que pagar. Eu não sei, irmãos, quem sabe é Deus, mas o que eu posso te dizer, independente do que você esteja vivendo, você sempre vai poder escolher ser generoso, abrir mão dos seus próprios interesses em benefício de alguém. Amém? Irmãos, eu sei que é meio difícil ouvir isso, mas calma que vai ficar bom, amém? Fala assim, vai ficar bom. Eu sei, irmãos, eu sei que vai ficar bom. E sabe, no versículo 4 e versículo 7, irmãos, ele vai além, por quê? Porque fala que esses irmãos, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. No versículo 7 ele repete de novo, ei irmãos, assim como vocês se destacam em tudo, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. E aqui a gente vai para o segundo ponto, por quê? Porque precisamos entender
que uma vida de generosidade, atos de generosidade, precisam ser um privilégio para mim. Sabe, se talvez não é um privilégio para você ainda, tá tudo bem, mas ajuste isso. Sabe, ser generoso não pode ser uma carga, não pode ser um peso, não pode ser algo que vai, sabe, realmente te tirar daquilo que Deus tem para você. Ei, irmão, precisamos entender, ser generosos é um privilégio, amém? Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vai continuar a nossa leitura. Eu quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que a gente tem lido. Versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Versículo 6. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se, fala comigo, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Sabe, irmãos, aqui é um outro ponto que a gente precisa nos atentar. Sabe, quando nós decidimos viver uma vida de generosidade, praticar a generosidade, abrir mão dos meus interesses em benefício de outra pessoa, sabe o que isso produz? Um destaque na sua vida. Sabe, o mundo precisa ver a diferença entre o justo e o ímpio. E como nós vamos mostrar a diferença entre o justo e o ímpio? Sendo generosos. Em toda e qualquer oportunidade, decidindo, ei, talvez eu tenho que comprar o carro, mas é o meu sonho viajar para Disney, é o meu sonho, isso, aquilo, eu sei, irmãos, eu sei. Eu tenho sonhos também, mas nós precisamos decidir isso. Sabe, eu me lembro, o ano passado, a gente chegou no começo do ano, tal, fazendo o planejamento, e aí a minha esposa, / financeiro, / CEO da minha vida, falou assim, seguinte, esse ano aqui a gente vai ter que ajustar algumas coisas, vamos precisar cortar aqui algumas coisinhas e não vamos viajar esse ano, tá bom? Eu falei, o quê? Não vai ter como viajar. Eu falei, não, amor, vamos dar um jeito, vamos ajustar aqui, eu deixo isso, deixo aquilo, não compro aquilo outro. Ela falou, tá bom. E aí eu falei, no meu aniversário a gente viaja, tá bom? Em setembro, beleza. Começamos a juntar ali o nosso dinheirinho para a nossa viagem. A meta era juntar R$5.000 até setembro. E aí, juntando todo mês ali, chegou em julho, irmãos, eu fui para uma conferência, e no meio da conferência ali, o ministro começou a mostrar um projeto tal, e a respeito de um abrigo de crianças autistas, e aquilo tocou meu coração. E aí na hora eu falei, e aí ele falou, vou colocar o Pix aqui, quem quiser faz a oferta. E eu falei, Deus, eu quero ofertar, Senhor, mas Pai, você está vendo, Deus, que eu não tenho dinheiro, a minha esposa já falou, nós não temos como ofertar, não dá para ofertar, não tem nada, Deus. Pai, me abençoa, Senhor, manda o dinheiro, manda o recurso, abre uma porta. Eu ali no meio, ele falando e eu falando com Deus. De repente, irmãos, não sei se era Deus, o diabo, a minha mente, uma voz soprou no meu ouvido e falou, e aquele dinheiro que você está guardando para a sua viagem? E na hora, eu parei a oração, cortou a unção, falei, não, Deus, a minha viagem não, Pai. É a única coisa do ano que a gente vai fazer, Pai. Não mexe na minha viagem. Ele falou, mas o dinheiro está ali. Aí eu falei, eu falei para Deus, retruquei ainda. Falei, Pai, mas o dinheiro nem está completo ainda, falta. Aí Deus falou, mas espera completar o dinheiro e você oferta. Resumindo, irmãos, saí daquela conferência desanimado. E fiquei ali, cheguei em casa, contei para a Vanessa, falei, amor, Deus falou isso, eu queria dar, e Deus falou isso e tal. Não sei se foi Deus, se foi a minha mente. Resumindo, ela falou, eu falei para ela, falei, amor, quero dar esse dinheiro, vamos completar o dinheiro e vou mandar lá para eles, lá, R$5.000. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, não. Então, mas vamos pensar, tem tempo ainda, até setembro dá tempo. Irmãos, resumindo, fiquei julho, agosto,
3 meses pensando naquela oferta. Juntou o dinheirinho, fui lá, fiz o Pix, mandei lá pro projeto. E sabe, irmãos, o que eu aprendi com isso? Vai ter vezes que eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que deixar de viver coisas em benefício de outras pessoas. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus me chamou. E sabe o que aconteceu ano passado? Não viajei no meu aniversário. Sabe o que aconteceu depois? Fiquei sem viagem, fiquei sem dinheiro. Eu sei que às vezes, nesses testemunhos, a gente espera, mas depois o Senhor me honrou, e eu fui lá para a Europa. Irmãos, não fui para a Europa, não fui para lugar nenhum, não teve nada. Perdi. Fala, repete comigo, perdi. Mas outros ganharam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, vamos continuar ali. No versículo 8, a gente parou no 7, né? Vamos lá, versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, repete comigo, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aleluia! Sabe, irmãos, isso deve nos empolgar. Isso deve nos empolgar, sabe? Porque é para isso que Deus nos chamou. Sabe? Essa vida onde você fica pobre, mas você dá risada, porque você entende, ei, eu estou seguindo os passos do meu mestre, que abriu mão de tudo, se fez pobre, para me beneficiar. Aleluia, amém? Você celebra isso, irmãos? Aleluia. E sabe, um ponto aqui que eu até esqueci de falar, irmãos, a respeito do destaque que a nossa generosidade produz. Entendendo mais uma vez, te lembrando, ei, irmãos, repete comigo, porque isso precisa ficar claro para a gente. Não é sobre quantidade. Repete mais uma vez, não é, nunca será quantidade, mas sim qualidade, coração e sacrifício. Aleluia, sabe por quê? Porque aquela viúva pobre se destacou com 2 pequenas moedas. Sabe, eu coloquei no ChatGPT só por curiosidade, quanto vale as 2 pequenas moedas que aquela viúva pobre deu? Quanto vale em reais hoje? Aí o ChatGPT me disse o seguinte, cadê? Está aqui. Fez uma conta extraordinária lá que você não precisa saber, mas resumindo, sabe quanto valeria hoje? 1,5 centavo. 1,5 centavo. Irmãos, uma mulher se destacou, uma mulher entrou para a história. Há mais de 2.000 anos a história dela tem sido contada. E ensinamentos para nós a respeito de generosidade, com 2 pequenas moedas que hoje valem 1,5 centavo. E o que isso está dizendo para nós? Ei, não importa o quanto você tem. Sabe o que importa? O seu coração, o sacrifício que você está fazendo em prol, em benefício de outras pessoas. Mas a Bíblia também fala a respeito de quantidade, porque também é uma forma de destaque. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 63, a Bíblia narra a história de uma oferta que Salomão deu ao Senhor. E sabe, irmãos, a gente não vai abrir para ganhar tempo, mas depois você pode procurar lá. Mas os números são, Salomão ofertou 22.000 vacas. E repete comigo, 120.000 ovelhas. Irmãos, eu fiz a mesma pergunta, ChatGPT, na cotação de hoje, quanto vale 122.000 ovelhas e 22.000 vacas? Sabe quanto vale? 179 milhões de reais. Sabe o que foi feito com essa oferta, irmãos? Foi queimada. Repete comigo, queimada. Em honra, em adoração ao Senhor. Em alguém que era muito rico, mas entendeu, ei, Pai,
Tu és dono de tudo que eu tenho. O meu coração não está em 179 milhões de reais. O meu coração está em Ti. Aleluia, irmãos. Sabe, é importante a gente entender isso. Porque seja com 2 pequenas moedas, seja com 179 milhões que a gente vai ofertar ao Senhor, qualquer uma das situações vão nos destacar, amém? E é para isso que Deus te chamou, irmãos. Sabe, esses dias eu fui constrangido, irmãos, aquilo marcou meu coração. Eu estava no semáforo, uma criança vendendo paçoquinha. Chegou, abriu, falou: tio, compra aqui e tal. Eu falei: irmão, estou sem dinheiro aqui agora e tal. Ele falou: quer saber? Tó. Eu falei: não, estou sem dinheiro. Não, é um presente para você, toma. E deu um sorriso para mim. Irmãos, ela quebrou meu coração. O rapazinho, o menininho vendendo ali. Eu queria ir lá no banco, sacar o dinheiro, dar uns 100 reais para ele, pelo amor de Deus. Sabe, não é a quantidade, irmãos, é a qualidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está ficando animado, sim ou não? Aleluia, amém. Sabe, irmãos, generosidade, precisamos entender isso também. Vou contar só um exemplinho aqui. Eu gosto muito de esportes. E essa semana eu vi 3 comerciais da Nike. E lá no comercial de 30 segundos, mostra o quê? Pessoas normais como eu e você, atletas de elite, acordando de madrugada, 5 horas da manhã, escuro, com sono, se preparando, se trocando, indo lá para quê? Para fazer um exercício, para fazer um treino. No outro vídeo, pessoas treinando na chuva, correndo na chuva. Independente da situação, atletas lá correndo na chuva. Pessoas de idade, uns mais gordinhos, mais magrinhos, mas lá treinando. No outro vídeo, pessoas dando tudo que tinham. Na prova lá, tal. Chegando lá, acabado, destruído. Tem um lá que até vomitou no meio do vídeo. E aí, no final dos 3 vídeos, a mensagem era a seguinte: vencer não é confortável. Repete comigo: vencer não é confortável. E sabe aquilo, eu fiquei com aquilo na mente, e eu falei: meu Deus, até me arrepiou. No outro dia eu fui correr na chuva, falei: nada vai me parar. Mas sabe, preparando, meditando no que a gente ia falar, Deus trouxe a memória no meu coração, essa mensagem. Sabe, pessoas se submetem a coisas, eu me submeto a coisas. Essa semana quase vomitei lá fazendo um treino. Nos submetemos a coisas, para quê? Para vencer, para ganhar, para nos tornar melhores. Para quê? Para fazer 5 quilômetros mais rápido. E o que a gente pode aprender com isso? Ser generoso não é confortável. Sabe por quê? Porque a generosidade vai tirar de nós aquilo que vai nos beneficiar. Sabe, a generosidade vai doer. A generosidade, você vai olhar e vai falar: mas o meu celular, o meu iPhone novo, acabei de comprar, está parcelado, eu vou ofertar para o meu irmão, é isso mesmo? É isso mesmo. Sabe, a generosidade, ela está onde? Ela está lá quando ela te dá um frio na espinha, que você olha aquela oferta e se fala: ai Jesus, essa vai doer, eu vou ter que tirar lá, ai meu Deus. Sabe, quando isso estiver acontecendo, você está sendo generoso. Sabe, irmãos, a generosidade vai custar caro. Sabe por quê? Porque ela é um sacrifício. Sabe por quê? Assim como vencer não é confortável, ser generoso não é confortável. Amém? Eu sei que você não se empolgou, mas calma. Tem benefícios, irmãos, calma. Aleluia. E antes da gente falar mais, eu gostaria de falar com vocês a respeito a gente falou agora a respeito de generosidade, o quê? Entre irmãos, entre pessoas. Vamos falar agora a respeito da generosidade em relação à igreja, à visão. Repete comigo: igreja, visão. E eu quero que você vá comigo lá para Êxodo, capítulo 35, versículo 5. Êxodo 35, 5. Aleluia. Se você puder colocar na NVI, vai ser muito legal. Enquanto você vai abrindo, vou te contextualizar. Qual é o contexto? Moisés
recebeu uma visão. Repete comigo, visão de Deus a respeito do tabernáculo, de um lugar que seria construído para que Deus pudesse habitar ali, para que a presença do Senhor habitasse ali. E Deus passou diversas instruções a respeito de como deveria ser construído aquele lugar e os materiais que seriam usados para a construção do tabernáculo. Irmãos, tinha muitos materiais: ouro, pedras preciosas, madeira, tecido do melhor que você puder imaginar. E aí, o que acontece? Moisés recebe a visão de Deus, tem lá toda a lista de materiais, e aí ele, como um bom mestre de obras, chega para o povo e fala: povo, é o seguinte, e a gente vai ler lá no versículo 5, diz assim: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração estiver disposto, repete comigo, de coração estiver disposto, não precisa repetir, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. E aí, pula lá para o versículo 29, para a gente ganhar tempo. Versículo 29 diz assim, todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou que se fizessem. Amém? Presta atenção em mim aqui agora, irmãos. A gente vai ler lá no versículo 36, capítulo 36, versículo 7, que mostra o que aconteceu depois que Moisés deu essa ordem, essa proclamação ao povo. O que aconteceu? Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Versículo 4. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. Parem as máquinas. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente. Repete comigo, mais do que o suficiente. Oh glória! Para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita uma proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois já haviam recebido mais do que o suficiente para realizar a boa obra. Sabe, irmãos, eu nasci na igreja, então eu cresci ouvindo as histórias de Moisés lá, dos israelitas, e eu preciso confessar um pecado. Eu sempre olhava para essas histórias e falava: como esse povo era incrédulo, como esse povo era teimoso, como esse povo duvidava de Deus, como esse povo perdeu de entrar na terra prometida. E sempre critiquei, mas quando eu vi essa passagem, eu percebi: esse povo podia ter muitos defeitos, mas se tem uma coisa que eles não eram, era mão de vaca. Se tem uma coisa que eles não eram, irmãos, eram egoístas. Esse povo era um povo generoso. Sabe, é interessante como as palavras de coração. Irmãos, eles não eram generosos por obrigação, era de coração. Tem uma parte que fala dispostos, voluntário. Ei, era voluntário, não era obrigado. Manhã após manhã. Era todo dia, era uma prática, era um estilo de vida, de generosidade que esse povo tinha. Ei, irmão, é para esse estilo de vida que Deus chamou eu e você, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, porque eu vou confessar, já confessei esse pecado para o nosso pastor, lá uma outra vez, para alguns irmãos, mas aqui, eu acho que foi no começo da pandemia, depois da pandemia, a gente fez aqui um movimento, um projeto para a gente fazer essa reforma linda aqui que a gente fez. E o pastor veio aqui diversas vezes, ele falou: vamos fazer, temos um projeto especial, vamos juntar para a gente dar e ofertar e vamos reformar tudo. Não lembro se era valores que estava especificado ou não, mas independente, chegou o dia de dar a oferta e a minha esposa falou: e aí, amor, quanto que a gente vai dar?
E no meu coração, irmãos, sabe qual foi o valor que estava? Mais uma vez, não sei se foi Deus quem colocou isso daí, mas deu um frio na minha espinha, deu um frio na minha barriga. E eu tinha o valor de R$ 5.000 para ofertar. E eu falei, e agora que a minha esposa está me perguntando, o que eu faço? E aí, amor, quanto que a gente vai dar? Eu olhei, eu lembro que a gente estava por aqui, eu olhei para a igreja inteira, assim, olhei o tanto de gente e pensei, rapaz, tem gente pra caramba aqui, hein? Se cada um der R$ 100, então, comecei a fazer conta. Falei, amor, quer saber? Vamos dar 200. Tem muita gente aqui. Nossa, vai sobrar aqui o pessoal. Não precisamos ser generosos. Irmãos, resumo da história, dei os 200, tá? Não dei. Fui egoísta. Irmãos, até hoje, eu olho para trás, Deus já me perdoou, já pedi perdão, mas eu olho para trás e vejo isso que a gente acabou de ver, esse exemplo de estilo de vida, de generosidade, e penso assim, Pai, me perdoa, Senhor, por ter sido egoísta. Me perdoa, Pai, por não entender aquilo que você quer me conduzir para viver. Sabe, irmãos, nós não podemos decidir ser egoístas a essa visão, com essa igreja, com esse lugar que tem nos alimentado. Ei, irmão, eu não estou falando aqui de você dar dinheiro para o pastor, o dinheiro que você dá aqui não vai para o pastor, irmão. Sabe, quando nós decidimos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas, generosos naquilo que a gente tem entregado ao Senhor, irmãos, nós estamos honrando a Deus. Não estamos honrando pessoas, irmãos. O que vai ser feito com o dinheiro não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é honrar ao Senhor, amém? Sabe, irmãos, que vergonha que eu estou de contar isso, que vergonha. Mas é importante a gente abrir o nosso coração e entender, sabe por quê? Eu tenho certeza que assim como eu, você já teve situações onde você teve a oportunidade de ser generoso e decidiu guardar, e decidiu segurar para você aquilo que você deveria ofertar. Mas hoje não é uma noite de condenação, irmãos, hoje é uma noite de um ajuste, onde Deus está nos ajustando, apertando os nossos parafusos, para que a gente possa correr com velocidade. Irmãos, eu quero que você abra comigo Atos capítulo 2, versículo 42, aleluia, Atos capítulo 2, 42. Aleluia, glória a Deus. Você chegou lá, diz amém. Vamos lá, irmãos, lá diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a sua necessidade. Aleluia! Versículo 46, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia! Irmãos, nós estamos entrando em uma nova estação. Nós temos uma visão, repete comigo, uma visão. Repete com força, irmão, uma visão. Sabe, irmãos, Deus está nos apontando um caminho. Deus está nos dando uma direção. E qual é essa direção? Doutrina, comunhão, orações, temor, partir do pão. E isso envolve generosidade. Isso envolve eu abrir mãos dos meus próprios interesses em benefício de alguém. Isso envolve eu entender e viver isso. E olhar para o meu lado, olhar para quem está perto de mim. Como eu posso repartir aquilo que eu tenho com você? Sabe, irmãos, tem um casal maravilhoso e lindo que está aqui, o William e Carol.
Irmãos, quando a gente chegou nessa igreja, a gente estava meio assim, se encontrando, assim como talvez alguns estão aqui. E eu lembro que esse casal, irmãos, o que mais eles faziam era nos convidar para a casa deles, para a gente comer. Irmãos, a melhor lasanha de berinjela que você vai comer na sua vida é a da Carol. Irmãos, e era um casal que nos chamava e a gente chegava lá e eles faziam a comida. E não, vamos dividir. Não, acha, tá doido? Não precisa pagar. Deixa com a gente. E aquilo constrangia o nosso coração. Irmãos, o melhor churrasco de churrasqueira elétrica, sabe aquela churrasqueirinha elétrica? É o do William, irmãos. Sabe, entregando o melhor que eles tinham em benefício de outras pessoas. Irmãos, é para isso que Deus te chamou. É para esse novo tempo que Deus nos chamou. Ei, compartilhar aquilo que você tem. Seja uma churrasqueirinha elétrica para você fazer um churrasco para o seu irmão. Seja na sua mansão. Seja o que for. Sempre teremos oportunidades de ser generosos. Amém? Aleluia! E obrigado, viu, gente? O melhor churrasco de churrasqueirinha elétrica. Viu? Aleluia! Sabe, irmãos, essa cultura de generosidade que tem sido formada em nossos corações, é isso que vai nos distinguir, é isso que vai mostrar a diferença da nossa igreja, é isso que vai mostrar para o mundo. Ei, eles têm algo diferente. Eles compartilham o pão, eles não pensam nos próprios interesses, essas pessoas se importam comigo. Aleluia! Você se anima com isso, irmãos? Sabe, existe um conceito chamado o conceito da sinergia, ou o fator multiplicador. Sabe o que consiste isso? Eu vou ler aqui para não me perder. Onde duas ou mais pessoas, trabalhando em harmonia, conseguem produzir um efeito maior que a soma das forças individuais. Resumindo, o que é isso? Eu consigo levantar 10 quilos. O pastor Daniel consegue levantar 10 quilos. Mas quando eu e o pastor Daniel nos unimos para levantar peso, a gente consegue levantar 10 mais 10, 20? Não, a gente consegue levantar 40, 50. Por quê? Porque as nossas forças unidas, elas não se somam, elas se multiplicam. Sabe, esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja. Esse poder multiplicador está disponível para nós. Sabe, irmãos, esse telão aqui, ele é lindo, é maravilhoso, eu gosto dele. Mas não ficaria muito mais legal uma tela de LED aqui inteira? Ficaria, não ficaria? Sabe, se a gente se juntar aqui, entre nós, hoje, e decidir falar assim, vamos comprar uma tela nova de LED. Sabe, o que vai acontecer? E a gente falar, não, vamos dar aqui cada um, dá, sei lá, 50 reais, 100 reais. Ah, vamos ajuntar tanto, vamos ajuntar 50 mil. Não, sabe por quê? Porque existe um fator multiplicador em operação em nós. Quando nós nos unimos em harmonia, com a mesma visão, com a mesma direção, com o mesmo objetivo. Sabe, a gente viveu isso nos adolescentes, lá, quando aconteceu tudo lá no Rio Grande do Sul, a gente decidiu e falou, vamos enviar uma oferta dos adolescentes. E aí, Deus colocou no nosso coração R$1.000. Irmãos, não sei se eu posso falar isso, pastor, mas a oferta lá, a média lá dos adolescentes era 20, 30 reais por culto. E aí, a gente falou, vamos ajuntar R$1.000 para a gente enviar para o Rio Grande do Sul. Falamos, empolgamos, beleza. No meio da semana, irmãos, bateu um gelo em mim. Falei, rapaz, onde eu estava com a cabeça, R$1.000, a gente arrecada 20, 30 de oferta lá, de onde a gente vai tirar R$1.000? E aí eu comecei a pensar, confessionei para o meu pastor, para minha esposa, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou dar R$600 para ajudar, e aí eles se ajuntam lá, fiz as contas, 30 adolescentes, cada um dá R$10, dá 300, peraí, eu acho que aí a conta vai fechar e o milagre vai acontecer. Meu pastor sabiamente falou, ei, para de querer ajudar Deus, deixa o milagre acontecer. Sabe, irmãos, o que aconteceu? Nós arrecadamos mais de R$1.200. Sabe o que aquilo me mostrou? O poder do fator multiplicador que existe na igreja. E é para isso que Deus nos chamou. Sabe, unidos, em harmonia, na mesma visão, em sintonia, indo para a mesma direção. Aleluia! E eu lembro que no final do culto, tinha um adolescente,
que era novo, estava começando a vir na igreja, já tinha acabado tudo, a gente tinha comemorado, festejado, gritado, feito festa, conseguimos, tal. E ele chegou para mim, escondidinho no final, tio, falei, o que foi? Tirou assim, R$10 amassado, suado, falou, tó. Falei, o que é isso? Não, é para oferta, para ajudar lá. Falei, não, mas não tem problema, pode. Não, tá aqui, oferta do meu lanche aqui de amanhã, pode pegar. Irmãos, aquilo tocou o meu coração de uma forma tão profunda. Por quê? Porque aquele menino entendeu o que é generosidade. Um menino novo, 13, 14 anos. E aquele menino fez parte dos 1.200, porque ele ofertou com 10, outro ofertou com 200, mas o fator multiplicador em ação produziu uma oferta superabundante. Irmãos, precisamos entender isso, irmãos. Precisamos viver isso, irmãos. E sabe, eu quero falar um pouquinho também agora para a gente encerrar e começar a encerrar dos benefícios, das recompensas da generosidade. E vai comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Agora sim, a gente entra nesse versículo, entendendo todo o contexto daqueles irmãos pobres da Macedônia, que ofertaram além do que podia, que foram generosos. E vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia com moderação, moderadamente colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 8, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também suprirá, e repete comigo, multiplicará. Não, irmãos, repete com força, multiplicará. Mais uma vez, multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Está falando para você, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Irmão, aleluia, isso deveria nos empolgar. Irmãos, isso me empolga, porque a Bíblia está dizendo, quando eu abro mão dos meus interesses, quando eu decido não pensar naquilo que é meu, eu estou dando ações de graças a Deus. Sabe, irmãos, o suprimento, a abundância, o acréscimo, o transbordo, ele está disponível aqui para nós. Sabe, ele está aqui, é como se fosse uma nuvem pairando sobre nós. Mas, sabe, é preciso uma atitude da nossa parte para liberar, para desbloquear, para abrir isso. E qual é essa atitude? A generosidade, irmãos. É abrir mão, é abrir a carteira, irmãos. É abrir a carteira e ofertar. Sabe, irmãos, o louvor pode subir aqui, por gentileza. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, você não precisa abrir, mas lá diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Oh, aleluia. Irmão, mais uma vez, vai ser um sacrifício, vai doer, vai custar caro, mas vale a pena. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Sabe, Provérbios capítulo 19 diz assim,
Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Ei, mas ele fala assim, ó, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ô irmão, você já tinha lido esse versículo alguma vez na sua vida? Ei, quando eu sou generoso, eu estou emprestando a Deus. Irmãos, Deus é o melhor banco que você poderia emprestar o seu dinheiro. Imagine a recompensa vindo do nosso Pai, do nosso Criador. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. Repete comigo, generoso. Fica de pé, irmão, para você se animar com isso. Ei, sabe o que fala? E as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Oh, aleluia! Irmão, você acabou de entender isso que a gente leu? Ei, deem, sejam generosos, abram mão dos seus interesses. Ei, enfia a mão na carteira. Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus, o próprio Senhor vai liberar sobre nós. Aleluia! Ei, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão no seu coração. Sabe, para você praticar hoje, amanhã e todos os dias, para que eu pratique hoje, amanhã e todos os dias das nossas vidas, a generosidade. Onde a gente estiver, seja com uma paçoca de 20 centavos, seja com 1.000, 5.000, 10.000, não importa, sempre haverão oportunidades de darmos, de sermos generosos, de semearmos, de mostrar a diferença daquilo que habita dentro de nós. Oh, aleluia! Provérbios capítulo 11 diz assim, olha isso, irmãos: há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. Irmãos, o único lugar onde você dá e a sua riqueza aumenta é na Bíblia, é na vida com Deus. Ei, dê! Você quer ver as suas riquezas aumentarem? Dê com generosidade e veja o fator multiplicador de Deus em operação na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, isso me empolga, isso deveria te empolgar. Você entende o nível, o lugar para onde Deus está nos conduzindo? 2024 ainda não acabou. Ei, ainda existe oportunidades de você ser generoso e de você ver as suas riquezas aumentando. Ei, mas eu não tenho nada. Mas eu tenho 2 moedas. Ei, o que a pastora acabou de falar. Você dá primeiro e vê as suas riquezas ofertadas. Eu não tenho nada. Dê o seu sapato velho para quem te precisa. Oh, aleluia! Provérbios 22, versículo 9. Oh, aleluia! Quem é generoso será abençoado. Oh, aleluia! Pois reparte o seu pão com o pobre. Oh, aleluia, irmãos! Você quer mais um para te convencer? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de ser generoso. Não se canse de abrir mão dos seus próprios interesses em benefício de outras pessoas. Por quê? Porque se você não desanimar, chegará o tempo. Ei, irmão, agora você tem que celebrar. Chegará o tempo em que faremos a colheita dos céus. Ei, você está preparado? Você está preparado? Existe uma colheita, irmãos. Existe uma colheita, irmãos. Mas não podemos nos cansar. Não podemos desanimar. Porque no tempo certo colheremos. Oh, aleluia! Sabe, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por uma igreja, Senhor,
que entende, Pai. Obrigado por um novo tempo que você tem nos conduzido. Pai, obrigado por essa visão estabelecida em nossos corações. Pai, obrigado por uma igreja que entende o poder da generosidade. Uma igreja que entende o poder do fator multiplicador que existe em nós quando nos unimos em harmonia com um objetivo em comum. Pai, obrigado por uma igreja, Senhor, que entende, Pai, que é para essa vida que você nos chamou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, declaro, Deus, que os meus irmãos não vão dormir, Senhor, vão ficar pensando em maneiras de como podem ser generosos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, irmãos, eles vão cantar aqui, e eu quero te dar 1 minuto, para que você sonde o seu coração, para que você ajuste os parafusos, melhor, para que você deixe que Deus, o mecânico dos mecânicos, ajuste os parafusos do seu carrinho, para que você possa correr com velocidade. Sabe, irmãos, 2024 ainda não acabou. Eu creio nessa nuvem de abundância e prosperidade sendo liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe como você acessa isso? Como o pastor acabou de falar, é pela fé. Repete comigo, é pela fé. Com mais força, é pela fé. Oh, aleluia. Só pela fé, irmãos, que eu vou dar e eu vou receber mais. É só pela fé que eu vou abrir mão, que eu vou ofertar e vou ver as minhas riquezas aumentarem. É para essa vida de fé que Deus te chamou e me chamou. Aleluia. Irmãos, eu queria sair correndo daqui, pastor. Oh, aleluia. Pastor, a palavra está com o senhor. Irmãos, decida em nome de Jesus, amém? Aleluia.